Olá, nono ano, tudo bom? Estamos aí iniciando a aula de número 17, a correção dos exercícios da página 88 e a página 89. Pessoal, tempos difíceis, né? Parece que agora prorrogou mais um pouco, né, o retorno das aulas, então vamos ter que continuar por aqui ainda. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, que nós vamos, na medida do possível, tentar esclarecer todas as dúvidas. As atividades anteriores, vocês estão entregando pelo portal, beleza. Por favor, peço encarecidamente que mandem pelo portal, pelos motivos que eu já falei anteriormente, que lá fica registrado, lá não tem perigo de a gente perder, meu celular costuma às vezes perder, então é fundamental que a gente mandem, que nós mandamos os exercícios pela plataforma do Google Classroom, certo? E procurem enviar. Na última aula parece que teve alunos que colocaram as respostas da aula 16 na aula 15 e da aula 15 na aula 16, eu considerei, beleza. A gente está ainda se adaptando a esse sistema, mas procurem colocar os exercícios na ordem correta. Por exemplo, exercícios da aula 15 devem ser respondidos na aula 15. Exercícios da aula 16 devem ser respondidos na aula 16, para que dessa forma a gente possa ter uma organização melhor do conteúdo, certo? Então vamos lá, eu vou tirar meu rosto aqui para poder ficar mais leve o vídeo, para a gente poder fazer as correções, mas estou aqui. Vamos lá, pessoal. Então, página 88. Acompanhe no livro. Estamos aí na aula de número 17. Correção da página 88 e 89. Vamos lá. Número 1. A imagem para mim não vai estar muito boa, mas acompanhe no livro aí. Deixa eu pegar o livro aqui. Não dá dando para ver legal. Mas vamos lá. Número 1. Cite as características que marcaram a economia e a política dos países europeus no período entre guerras. Como é que foi? Essa número 1, pessoal, a gente tem que considerar o seguinte, que no período entre guerras aí, os países europeus enfrentaram enormes dificuldades econômicas, quase o que nós estamos enfrentando hoje com a pandemia. O que acabou colocando em xeque os governos liberais e democráticos, com a ascensão de regimes autoritários e ditatoriais. Então estava vivendo uma profunda crise do capitalismo e, em meio a isso, colocou em xeque, colocou em risco, né, os governos liberais e, com isso, favoreceu o surgimento dos regimes autoritários, tais como o nazifascismo. Número 2. Relacione os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial à ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Essa número 2, eu percebi um pouco de dificuldade por conta dos alunos aí, porque ela é um pouco mais complexa, né? Você tem que relacionar os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial à ascensão dos Estados Unidos no cenário nacional. Os conflitos aí da Primeira Guerra Mundial, elas não se deram no território estadunidense, né? Não se deram dentro dos Estados Unidos. O que, de certa forma, pessoal, preservou os estragos e prejuízos, né? Os Estados Unidos não teve tanto prejuízo. Além disso, enquanto as nações beligerantes, né, que estavam lutando, reduziam sua produção agrícola e voltavam, né, suas indústrias para a indústria bélica de armas, os Estados Unidos estavam desenvolvendo sua produção agrícola, sua produção industrial, para abastecer o mercado americano e o mercado europeu. E eles ainda tinham um papel importante na negociação de paz, né, no empréstimo de dinheiro, para a recuperação dos países destruídos aí pela guerra. Então ele, de certa forma, saiu como um vitorioso. De certa forma, não. Estados Unidos saiu vitorioso da Primeira Guerra Mundial. O que vai fazer eles viverem uns anos felizes, o início dos anos 20, no Happy Years, os anos felizes, até chegar com a crise lá no final de 1920. Número 3. Quais foram as principais causas e consequências da crise de 29? Causa e consequência. Legal. Nessa número 3, a gente tem que colocar o seguinte, que a crise de 29 ela decorreu de uma superprodução industrial e agrícola dos Estados Unidos. Lembra que nós falamos? Junta isso aí,
Ali isso aí com o fato do poder de compra da população não ter acompanhado o crescimento de oferta dos bens industrializados, a população ganhava e não seguia, né, esse nível de oferta dos bens industrializados. O eixo detonador da crise foi o reflexo da intensa especulação da Bolsa de Valores de Nova York. Então essa seria a resposta mais coerente. Número 4. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o conceito totalitarismo. Pessoal, essa aí é mais pessoal, olhei de cada um, porque isso aí cada um vai ter uma interpretação, né, do que você acha que é certo, mas temos que lembrar que governos totalitários são governos autoritários, onde o poder, né, é concentrado na mão de uma pessoa, né, a pessoa controla, concentrado na mão do Estado, né, onde ele vai controlar e regular a vida pública, né, certo? Então, se você conseguir fazer um texto que elabore isso, vai estar correto. O próprio nome fala totalitário. É tipo um absolutismo, né? Mas ele vai controlar a mão do Estado. Número 5. Identifique as principais características dos regimes nazifascistas. Quais as principais características dos regimes nazifascistas? Pessoal, o nazifascismo é a junção do nazismo e fascismo, né? Ele propunha a construção de Estado forte, centralizado, nacionalista, anticomunista, antiliberal e autoritário. Todas essas características nós falamos no vídeo sobre os nazismos, os fascismos. Número 6. A número 6 vai ser: a Guerra Civil Espanhola costuma ser vista como um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Justifique sua resposta. A 6, pessoal. Por que ele foi considerado como um ensaio da Segunda Guerra Mundial? Pode ser citados, né, o significado que o conflito ganhou: o combate do fascismo contra a democracia. Lembra que os republicanos ganharam e Francisco Franco não aceitou? Os nazistas, fascistas, italianos e nazistas vieram ajudar Francisco Franco? Então foi esse o contexto, né? Foi o combate do fascismo contra a democracia. Os republicanos tinham ganhado. Isso aí atraiu voluntários do mundo todo para lutar com as forças republicanas. E o fato dos governos da Alemanha e da Itália terem usado a Espanha como cenário para testes e táticas de armamentos, que mais tarde seria amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial. Certo? Número 7. Os governos nazifascistas foram os primeiros a fazer largo uso de veículos de comunicação de massa, como rádio, cinema, para difundir suas ideias e programas políticos. Elabore uma hipótese para explicar a valorização desses veículos de regimes totalitários. Pessoal, essa 7 aí também seria de cunho pessoal, né? Cada um vai fazer um texto que a gente vai analisar a resposta. Mas nós temos que lembrar que o cinema e o rádio são veículos que atingem um enorme número de pessoas ao mesmo tempo, né? E permite uma comunicação rápida, direta e emotiva, muito melhor do que os veículos impressos. É muito melhor você ver um filme que você, de certa forma, né, lê um livro, né? A pessoa que não gosta muito de ler. A leitura, com certeza, é muito melhor que o filme. Mas, você vendo um filme, você sente a emoção, sente o calor, sente tudo que o personagem está transmitindo. Então, ele vai atingir uma gama muito maior. O analfabeto consegue ver um filme, então para ele é muito mais fácil. E é nisso que as campanhas dos regimes totalitários vão investir. Hitler, ele manda fazer um filme chamado Titanic, o Titanic I, que vai ser basicamente uma propaganda do seu regime.
E não só esse, tem outros filmes também, tem O Judeu, como falei também, que ele faz uma propaganda negativa dos judeus, considerando os judeus como ratos humanos. Então a pessoa ela é muito levada, muito mais fácil, por esses veículos de comunicação, como o cinema e o rádio, do que a comunicação impressa, né? Isso aí que tem que fazer uma análise sobre isso. Mas enfim, vamos lá, número 8. Número 8, leia com atenção a tabela abaixo e responda as questões. Temos ali uma tabela, temos um gráfico, pá. Letra A. Do que a tabela trata? A tabela trata aí da evolução do desemprego nos Estados Unidos. Perceba os números. Letra B. Qual o período de tempo considerado na tabela? Reparem que a tabela aí, pessoal, ela considera o período de 1929 a 1933. Letra C. Letra C. Quais acontecimentos estavam em curso nessa época nos Estados Unidos? O que estava acontecendo? O nosso assunto. Estava em curso aí a Grande Depressão dos Estados Unidos. Letra D. A que conclusão a leitura da tabela nos leva? O que ela leva? Leva a seguinte conclusão. A tabela mostra aí um crescimento enorme do desemprego nos Estados Unidos, que cresce aí de 3,1% para 25,1%. Pessoal, ontem eu vi no jornal e hoje, 2020, nós nos Estados Unidos, está chegando novamente nessa marca aí. Então a pandemia atual do ano 2020, ela está tão forte quanto esse período da Grande Depressão. O que nós estamos vivendo hoje é um momento histórico, que no futuro os historiadores, professores de história vão estudar o ano de 2020, como nós estamos estudando aí a Grande Depressão, porque os Estados Unidos novamente está vivendo esse baque. Esses 25,1% aconteceu no período da Grande Depressão e depois nunca mais aconteceu. Já está voltando, estamos aí quase com 20, eu vi ontem, acho que é 24,3%. Então já estamos chegando nesse nível de desemprego que houve lá no período da crise de 29, na Grande Depressão, que foi os anos seguintes. Então, estamos vivendo um momento histórico, o problema é um momento histórico negativo, né? Como nessa época aí do suicídio, das grandes falências, né? Que o mundo todo sofreu. Acredito que esse problema da pandemia do Covid-19 seja um pouco mais forte que essa crise econômica, porque era apenas uma crise econômica que os Estados Unidos tinha, né? E nós temos uma crise sanitária de proporções ainda desconhecidas. Mas enfim, vamos seguir nosso barquinho aqui. Então, A, B, C, D, E. Com base nos seus conhecimentos de história, que são os melhores, espero, como você explica os dados contidos nessa tabela? Na verdade, pessoal, a D... Não é E. Isso aí. Letra E. Com base nos seus conhecimentos de história, como você explica os dados contidos nessa tabela? Nós percebemos aí que o desemprego, né, cresceu como resultado da falência de muitas empresas, né, cuja produção vinha superando largamente a demanda. Letra F. Quais medidas o governo dos Estados Unidos tomou para reverter a situação indicada na tabela? O que foi? Lembra do New Deal? Foi o governo investiu em obras públicas para quê? Para dar emprego aos estadunidenses, criar pontes, fazer pontes, estradas. Isso aí promoveu uma política baseada na concessão de empréstimos para a produção agrícola e industrial e colocou em prática uma política forte de proteção ao trabalhador. Letra G. Podemos afirmar que essas medidas refletiam a política liberal? Justifique. Você acha que essas medidas podem ser como uma política liberal?
Lógico que não. Estamos aí mais para uma medida socialista. Então, não. Pois estavam, né, ancoradas em uma grande interferência do Estado na economia. E uma economia liberal, como Adam Smith falava, lembra da mão invisível do mercado? A economia liberal, ela não tem, pelo menos na teoria, intervenção do Estado na economia. E aí temos uma forte intervenção do Estado, como acontece nos regimes socialistas. Então, fechamos aí até a número 8. Vamos para a 9. Número 9. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Pessoal, eu não vou fazer a leitura para não alongar ainda mais nosso vídeo. Então, faça a leitura do texto e vamos às respostas. O texto é: os princípios fundamentais do fascismo. O que se pede? Vamos lá, aqui. Os princípios fundamentais do fascismo. Na verdade, a pergunta aqui embaixo. É número 9. Escolha 3 itens acima e explique como eles foram postos em prática pelos governos de Hitler e Mussolini. Essa aí, pessoal, vai ser outra resposta pessoal, né? Outra resposta pessoal, mas nós temos que lembrar aí da propaganda hitlerista, né? A nazificação nas escolas, né? O antissemitismo alemão, também tem aí. A eliminação dos inimigos políticos, né? As práticas expansionistas da Itália e da Alemanha, o Lebensraum, que nós estudamos. Tudo isso aí consta no texto. Vamos para o 10. 10. Número 10. Faça uma pesquisa para descobrir quem foi Al Capone e por que é considerado um dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos na década de 30. Lembra que nós colocamos inclusive uma aula extra sobre Al Capone? Uma aula extra não. Coloquei um vídeo extra para a gente possa conhecer a história de Al Capone. Então, quem foi Al Capone? Então, nessa 10 aí, ó, na breve pesquisa que vocês devem ter feito, Al Capone foi nascido em 1889, né, filho de um barbeiro italiano, e Al Capone entrou aí para o mundo do crime em 1919, controlando as zonas, né, os bordéis e as máquinas de jogo de azar. Porém, pessoal, com a criação da lei seca aí nos Estados Unidos nos anos 20, Capone se tornou sócio de Johnny Torrey, e passou a ter um lucro de $2 milhões por ano com a venda clandestina de bebidas, né, que não podia vender, e fazendo acordos ou aniquilando todos os dirigentes das gangues rivais. O mafioso era né, ao final ali dos anos 20, foi um dos maiores criminosos do país. E em 1931, a FBI, né, o FBI, conseguiu prendê-lo por sonegação de impostos. Este é o resumo da vida de Al Capone, um ícone do bandidismo, vamos falar assim. Número 11. Na sua opinião... caramba, vamos lá. Pronto. Na sua opinião, número 11. Por que Al Capone distribuiu sopa? Por qual motivo? Lembre que sempre a gente faz uma coisa para ter uma positividade depois, né? Então, ao distribuir sopa, Al Capone pretendia, né, apresentar-se como simpático, apoiador dos pobres, e foi uma atitude para diminuir a resistência contra a sua pessoa, né? Tornando-se aceito aí pela população. Meio populista, né? Número 12. 12. Nos dias atuais, no Brasil,
Você vê algumas semelhanças entre as ações de Al Capone, marcadas, registradas aí pela fotografia, e as ações dos chefes do tráfico de drogas e armas nos grandes centros urbanos? Existe? Claro que existe, né? Número 12. Pode-se dizer aí que até a década de 1990, muitos criminosos, né, contraventores, procuravam prestar apoio à população para conseguir sua cooperação e a manutenção de seus esquemas, né? Basicamente, eles ajudavam a população, até hoje ainda existe, né? Eles ajudam as grandes favelas, o tráfico, ajudam aí a escola de samba, time de futebol, creche. No entanto, pessoal, no perfil atual, os criminosos, no entanto, né? O perfil atual dos criminosos sofreu bastante alteração dos últimos anos. A maioria vai estar preocupada mais com os próprios interesses, né? A maioria não está mais preocupada em mostrar simpatia com a comunidade. A cooperação e o silêncio, né, resultou com ameaças e medo. Agora o tráfico ainda não está muito preocupado, mas até os anos 90 tinha muita preocupação. Existem locais que ainda tem esse controle, né? A famosa milícia que acontece em alguns locais tem um controle, em outros não tem. Mas aconteceu muito até os anos 90. Hoje acontece ainda, mas em menor quantidade. Número 13. 13, né? Eu estou escrevendo aqui, falando e escrevendo o que a gente está comentando. A 12 foi. 13. Qual é a principal ideia do texto? Temos aí uma análise de um texto, né? Vou aguardar pressuponho que vocês já fizeram a leitura do texto, né? Após a leitura do texto, qual a ideia principal desse texto? Lembrando que Eric Hobsbawm, inclusive um grande autor, estudei sobre ele na faculdade, ele fez esse livro aí, A Era dos Extremos. Então a ideia principal para Hobsbawm é a ascensão da direita radical no período entre guerras. Foi a resposta iminente para a Revolução Social geral, tendo como espelho aí a Revolução de Outubro de 17 e o Leninismo. Certo? E vamos para a última questão, número 14. Ou 14. Você concorda com ela ou não? Justifique sua resposta. Você concorda com Hobsbawm ou não? Essa também é pessoal. Então tem uns que vão concordar, outros não. Só coloca os argumentos para o motivo sim ou não. A parte da autoavaliação não é necessária fazer, que nós faremos isso aí quando as coisas clarearem, olho no olho. Então fechamos por aqui. Pessoal, continue mandando suas respostas pelo portal. As dúvidas que surgiram hoje, professor, não entendi essas 14 questões, aí teve uma que eu não entendi, você consegue me explicar de novo? E tal, aí a gente passa pra gente que a gente vai tentar responder tudo na medida do possível. E não sei se vocês repararam, essas atividades, eu não estou colocando valor nela para depois não embolar muito. Então eu vou fazer atividades com nota, e essas aí são atividades que elas não têm a nota, né, nela, mas todas as atividades têm pontuação. Porém, eu não consigo mensurar ainda quanto que vai valer, porque eu não sei quando que vai fechar. Então, eu não coloquei a data nela, não coloquei a nota nela. Mas todas as atividades são avaliativas. Um pouquinho de ponto vai ter, 1, 2, 3, 4 pontos vai ter. Mas eu não posso mensurar nesse momento. E também haverá atividades que vão valer nota, como aquela que nós fizemos de 5 pontos. Então eu não vou fazer essa atividade que não tem nota. Engano seu. Todas têm nota. E todas devem ser entregues no prazo determinado, certo? Vamos parar por aqui. Forte abraço. E dúvidas, estamos às ordens.